Fala torcedor vascaíno, hoje o dia amanheceu agitado, cheio de notícia quente e novidade sobre o nosso amado Vasco da Gama, então já vai se ajeitando aí porque tem muita informação pra gente trocar ideia e como sempre eu tô aqui pra deixar você por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores de São Januário. E pra começar, bora falar de um acordo que pode mexer bastante com o visual da torcida. Isso mesmo, tô falando de uma nova parceria que o Vasco fechou com uma marca de roupa que é referência no estilo street art. A galera da Approve tá chegando com tudo e promete trazer uma coleção com aquela pegada jovem descolada e, claro, com muito orgulho vascaíno estampado em cada peça. Para quem não conhece, a Approve é uma marca que trabalha com roupas de estilo urbano com aquela cara de rua mesmo, bem diferente do que a gente viu recentemente com a Reserva, que trouxe uma linha mais clássica. Agora a proposta é outra: camisas, pochetes, moletons e muito mais, tudo com o escudo do Vasco bem estampado no peito com aquela faixa diagonal que é a nossa marca registrada. As primeiras imagens da coleção já foram divulgadas e olha, o material tá de primeira, ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas a expectativa é que tudo comece a ser vendido já no próximo mês de julho. Então se prepara porque a loja oficial do Vasco vai receber um reforço de peso nas araras. E falando em reforço, essa movimentação fora de campo não para por aí. Além da parceria com a Approve, o Vasco também tá alinhando os últimos detalhes de um contrato gigantesco com a Nike. Isso mesmo, amigo vascaíno, a fornecedora norte-americana de material esportivo, uma das maiores do mundo, tá prestes a vestir o nosso gigante da colina. Segundo as últimas informações, o contrato será válido por 7 anos e, se todas as metas forem atingidas, o Vasco pode embolsar até 300 milhões de reais ao longo desse período. Uma quantia que, sem dúvida nenhuma, pode ajudar muito o clube na parte financeira. Essa parceria com a Nike ainda inclui a criação de uma loja temática com a cara do Vasco dentro de uma das maiores redes de artigos esportivos do país. Além disso, já rola nos bastidores que as minutas de produção entre o Vasco e a Nike já estão assinadas. Isso significa que a Nike já está reservando espaço nas suas fábricas para começar a produção do novo enxoval que o Vasco vai usar a partir de 2026. Então segura a ansiedade, porque logo mais a gente vai ver o nosso time entrando em campo com aquele tradicional sovós estampado no uniforme. Por enquanto a capa segue vestindo o Vasco e inclusive tem um uniforme preto lindíssimo que ainda será lançado antes da troca de fornecedora. Mas o torcedor já sabe que os dias de capa estão contados. Então quem quiser garantir as últimas camisas dessa fase é bom correr, porque logo logo o material da Nike vai estar nas prateleiras. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de um nome que mexe com o coração do torcedor vascaíno: Felipe Coutinho. A situação do meia ainda é um pouco delicada. O contrato de empréstimo com o Vasco está terminando e oficialmente ele só fica no clube até o dia 30 de junho. Ou seja, o vínculo atual tem pouco mais de uma semana de validade. O grande entrave para renovação ou uma permanência definitiva é o Aston Villa, clube inglês com o qual o Coutinho ainda tem contrato até o meio do ano que vem. Desde que chegou ao Vasco, o Coutinho tem demonstrado um desejo enorme de permanecer. Inclusive ele e o seu staff vêm tentando há meses uma rescisão amigável com os ingleses para que ele possa assinar um novo contrato com o Vasco. A ideia inicial era um vínculo de 2 anos, levando o contrato até o meio de 2027. Mas o Aston Villa não está facilitando as coisas. Mesmo com o empresário do jogador indo até a Inglaterra recentemente para negociar, o clube inglês segue dificultando a liberação. Diante desse cenário, o Vasco já começou a trabalhar num plano B. A solução que está sendo discutida nos bastidores é a prorrogação do empréstimo por mais 6 meses. Dessa forma, o Coutinho continuaria no Vasco até o final deste ano. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2026, ele já poderia assinar um pré-contrato com o gigante, garantindo sua permanência definitiva a partir da próxima temporada. O bom é que o ambiente entre o Vasco e o jogador é o melhor possível. Coutinho está muito feliz no Rio de Janeiro, já inaugurou até o Instituto Felipe Coutinho na zona oeste da cidade, mostrando que o vínculo emocional com o clube e com a cidade é cada vez mais forte. Tudo isso deixa a diretoria vascaína bastante otimista de que, de uma forma ou de outra, o meia vai continuar defendendo as cores do Vasco da Gama. Claro que a torcida também está de olho nessa novela, esperando um desfecho positivo. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando forte no CT Moacir Barbosa. Depois de 10 dias de folga, os jogadores se reapresentaram e iniciaram uma espécie de intertemporada. Serão 22 dias de treinamentos até o próximo compromisso oficial.
E logo no primeiro dia de treino já tivemos muitas novidades. Dois jogadores que estavam afastados há bastante tempo por causa de lesões voltaram a trabalhar com o grupo principal David e Guilherme Estrela. O caso do David foi impressionante pela recuperação rápida. Ele rompeu os ligamentos do joelho no final de setembro do ano passado numa partida contra o Cruzeiro no Mineirão. Menos de 10 meses depois já está de volta aos gramados. Uma recuperação que surpreendeu positivamente tanto a comissão técnica quanto o departamento médico do Vasco. Já o Guilherme Estrela enfrentou uma situação ainda mais delicada. O meia tinha um problema congênito, passou por cirurgia e ficou praticamente um ano fora. Sua última partida foi contra o Botafogo no dia 29 de junho do ano passado. Agora enfim está de volta aos treinos com o elenco. E tem até um dado curioso: a última vez que os dois jogaram juntos foi naquela vitória histórica por 4-1 sobre o São Paulo em São Januário, exatamente há um ano. Além desses dois, outras caras conhecidas da torcida também estiveram presentes na reapresentação, como o jovem atacante GB, que vem ganhando moral com o técnico Fernando Diniz. O treinador já deixou claro que acredita muito no potencial do garoto e pretende utilizá-lo com mais frequência nessa segunda metade da temporada. Outro nome que chamou atenção foi o do zagueiro Luiz Gustavo, que já chegou a ser titular em algumas partidas este ano, mas que com o retorno de Lucas Freitas acabou voltando para o banco. Mesmo assim, Diniz tem mostrado bastante confiança no jogador, que agora figura como primeira opção de reserva na zaga pelo lado esquerdo. E se tem uma coisa que o torcedor vascaíno adora é ver os garotos da base ganhando espaço. E foi justamente isso que aconteceu com três jovens promessas que também participaram da atividade: Diego Minetti, Lucas Melim e Kaique Ferreira. Todos eles são do Sub-17 e vêm sendo monitorados de perto pela comissão técnica. O Diego Minetti, inclusive, é tratado como uma das maiores promessas da base nos últimos anos. Centroavante nato com faro de gol, ele já vem sendo convocado para as seleções de base do Brasil e promete dar muita alegria para a torcida no futuro. O Lucas Melim, lateral direito, também de 17 anos, é outro que chama atenção. Já o Kaique Ferreira, um zagueiro de apenas 16 anos, vem impressionando pela personalidade e já tem até gols marcados na temporada pelo time Sub-17. Essa integração dos jovens ao time principal é uma marca registrada do Fernando Diniz, que gosta de dar oportunidades para a base, observando de perto o desempenho desses talentos. Mas não parou por aí. Outro nome que marcou presença foi o atacante Luiz Felipe dos Santos Silva, também de 17 anos. Ele já soma 5 gols no Brasileiro Sub-17, inclusive foi o autor do gol da vitória contra o Fortaleza na última rodada. Então, sem dúvida nenhuma, o Vasco vive um momento muito interessante de transição, com a base cada vez mais presente no elenco profissional. O clima no CT Moacir Barbosa é de muita energia, com jogadores veteranos e garotos da base treinando lado a lado, todos com o mesmo objetivo: fazer um grande segundo semestre e levar o Vasco para voos mais altos no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que virão pela frente. E enquanto o elenco segue firme na preparação, o técnico Fernando Diniz continua de olho em todos os detalhes, buscando ajustar o time taticamente e fisicamente para esse retorno aos jogos oficiais. O treinador sabe que o Vasco vai ter uma maratona de partidas pela frente e cada jogador pode fazer a diferença. Por isso, esse período de treinos está sendo tratado como ouro. Além dos trabalhos físicos e táticos, Diniz também tem investido bastante nas conversas individuais com os jogadores, especialmente com os mais jovens, para entender o momento de cada um e tentar extrair o máximo de cada atleta. O ambiente entre os jogadores é o melhor possível. Dá para perceber que existe uma união muito grande dentro do elenco. Jogadores como Paed, Vegeti e Léo são exemplos de liderança dentro do grupo e têm sido fundamentais nesse processo de integração dos garotos da base. Até nas resenhas a molecada já vai se soltando mais e ganhando confiança, o que é fundamental para que, quando chegue a hora de entrar em campo, eles estejam preparados mentalmente. Do lado da torcida, a expectativa também só cresce. Principalmente em relação ao Coutinho. Cada notícia sobre o meia vira motivo de debate nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e nos fóruns de discussão. Todo mundo quer saber: será que o Vasco vai conseguir segurar o camisa 30? Será que o Aston Villa vai abrir mão e liberar o jogador de forma definitiva? Ou será que o clube inglês vai insistir até o último minuto e dificultar ainda mais essa negociação? A verdade é que a ansiedade é grande, mas a confiança dentro de São Januário segue intacta. Enquanto o desfecho da situação de Coutinho não chega, o Vasco vai fazendo sua parte.
O departamento de futebol já trabalha com todas as possibilidades, incluindo a extensão do empréstimo, como já foi comentado. O importante é que em nenhum momento o jogador demonstrou qualquer vontade de sair. Muito pelo contrário. Ele segue participando dos treinos normalmente com muita dedicação e mostrando que, se depender dele, vai continuar vestindo a camisa cruz-maltina. Outro ponto que merece destaque é a atenção que o Vasco vem dando ao mercado de transferências. A diretoria sabe que o elenco ainda precisa de reforços pontuais, principalmente para o setor ofensivo e também para o meio-campo. Fernando Diniz já fez suas solicitações e nos bastidores a busca por nomes que possam chegar e agregar qualidade ao time já está acontecendo. As conversas são mantidas em sigilo, mas a expectativa é que novidades cheguem nas próximas semanas. E claro, além de reforços, o Vasco também está atento a possíveis saídas. Alguns jogadores que não estão sendo utilizados podem ser emprestados ou até negociados, em definitivo, tudo para equilibrar o elenco e abrir espaço para os novos nomes que devem chegar. O foco da comissão técnica é montar um grupo competitivo que consiga encarar de igual para igual qualquer adversário na Série A e buscar os resultados que a torcida tanto espera. Com um calendário apertado e desafios grandes pela frente, o Vasco aposta nessa mistura de juventude com experiência para fazer um segundo semestre de recuperação e, quem sabe, surpreender dentro da competição nacional. Então, amigo vascaíno, fica ligado, porque os próximos dias prometem ser decisivos tanto dentro quanto fora de campo. A qualquer momento pode pintar novidade, seja com o Coutinho, com a chegada de reforços, ou até mesmo com novas oportunidades para os garotos da base que estão pedindo passagem. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um burburinho nos bastidores do futebol nacional tem chamado a atenção de torcedores e especialistas. O Vasco da Gama estaria se movimentando nos bastidores para anunciar uma contratação bombástica, ninguém menos que Trent Alexander-Arnold, jogador com longa passagem pelo Liverpool e destaque da seleção inglesa. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, as especulações já tomam conta das redes sociais e levantam muitas perguntas sobre a real possibilidade desse reforço internacional chegar a São Januário. Segundo fontes ligadas ao futebol europeu, Alexander-Arnold estaria em busca de novos desafios após uma década brilhante no futebol inglês. Com o contrato se aproximando do fim e rumores de que o jogador estaria insatisfeito com sua atual situação no Liverpool, o nome do Vasco apareceu de forma surpreendente nas conversas de mercado. O clube carioca, que vem buscando se reestruturar e voltar aos seus dias de glória, estaria disposto a investir pesado para contar com um nome de impacto mundial, algo que poderia não apenas elevar o nível técnico do time, mas também projetar o clube novamente no cenário internacional. A especulação ganhou força após dirigentes vascaínos serem vistos em reuniões com empresários que têm bom trânsito na Premier League. O fato de Alexander-Arnold ser lateral direito de origem, mas com características ofensivas que o aproximam de um meia ou até de um ponta, teria chamado a atenção do departamento de futebol do Vasco, que vê no inglês uma peça versátil capaz de transformar o estilo de jogo da equipe. Internamente, o clima é de cautela. Nenhuma fonte oficial confirma a negociação, mas tampouco nega. A torcida, por sua vez, já começou a sonhar. Nas redes, memes, montagens e especulações apontam o possível impacto de Alexander-Arnold no futebol brasileiro. Seria o maior nome a vestir a camisa do Vasco desde a era Romário? Ou tudo não passa de uma jogada de empresários para valorizar o atleta? O certo é que o nome de Trent Alexander-Arnold ligado ao Vasco movimenta o mercado e agita os corações cruz-maltinos. Se o rumor vai se concretizar, só o tempo dirá. Mas a simples possibilidade já coloca o clube novamente sob os holofotes, e em meio a uma temporada ainda irregular, pode ser o sopro de esperança que a torcida tanto espera. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.